capítulo de número 7, versículo de número 7, precisamente. Livro dos Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. Amém, amados? Pode tomar seu assento louvando o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria nessa noite, aleluia, de ministrar sobre este texto subordinado ao tema lições extraídas dos valentes de Gideão. Lições extraídas dos valentes de Gideão. Aleluia. Amados, o capítulo de número 7, ele é um capítulo que nos fornece algumas informações sobre um processo seletivo sob o qual o exército que estava ao serviço de Gideão foi submetido para que a guerra contra os midianitas ela fosse vencida para a glória do nome de Jesus. Os midianitas, eles dominavam sobre Israel no capítulo de número 6, após Israel fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, resultando em uma entrega da parte de Deus em relação ao seu povo para os seus adversários. Porque Israel estava, aleluia, vivendo uma vida dividida. Israel não sabia se firmava com Deus ou se firmava com os ídolos de Canaã, que não era só Baal que era adorado, era um panteão de deuses que exigiam um paganismo pesado, que era condenado pela palavra de Deus, porque Deus, ele não tem parte com aquilo que contraria a sua palavra. E Israel, ao se desviar, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele entrega Israel nas mãos dos midianitas, e esses dominam sobre Israel no espaço de tempo de aproximadamente 7 anos. E durante esses 7 anos, Israel é duramente oprimido. Israel, aleluia, ele perde o favor de Deus e começa a ser, aleluia, oprimido pelo seu adversário. Porque até ali diz a palavra que Deus havia favorecido Israel durante o governo de Baraque, filho de Abinoão, de Cádiz, de Naphtali, e de Débora, profetisa, mulher de Lapidote, que profetizava
e julgava Israel, onde ficava as palmeiras de Débora. E a palavra de Deus diz, após uma grande vitória que Deus dera ao povo de Israel pela mão, aleluia, de Jael, mulher de Heber, a quem Deus havia pela boca de Débora falado que daria vitória ao povo de Israel, a Escritura vai dizer que a terra, ela sossega durante 40 anos. E após essas 4 décadas de paz, novamente Israel afrouxa a rédea e faz o que é mal perante os olhos do Senhor. Percebe-se que o maior problema de Israel, aleluia, era a sua inconstância. Israel não mantinha uma relação estável com Deus. Por quê? Porque a Escritura vai dizer no primeiro capítulo de Juízes que cada um fazia o que parecia reto. Não havia rei, não havia sacerdote, não havia um governo fixo. E não havia também, aleluia, alguém que ensinasse a lei com pulso. E a palavra de Deus diz, por conta disso, a apostasia, ela acaba dominando o cenário de Israel, trazendo sobre Israel um período negro, um período difícil, um perigo, aleluia, em que cada um tinha que vencer pelo seu próprio braço. E assim Israel ia caminhando. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus ele permite que os midianitas e os do Oriente dominassem sobre Israel, a palavra de Deus diz que a opressão que vinha sobre Israel era a seguinte: tudo que eles plantavam era destruído pelo adversário. Porque o adversário, aleluia, ele não tem intenção de fazer amizade com aqueles que são, aleluia, fechados com Deus. É o que muita gente ainda hoje não entende. Que o adversário, por mais que se mostre muitas das vezes com uma aparência inocente e até certo ponto favorável, a intenção e a verdadeira motivação é aquela que Jesus revela, aleluia, louvado seja Deus, lá em João 8:44. Que diz que Satanás, ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. E quando ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E a Escritura diz que Israel, como naquela época, a base da economia era agricultura e pecuária, a palavra de Deus vai dizer que Israel plantava e cultivava a terra. Sabe o que eu acho interessante? É que os adversários, que sob permissão de Deus oprimia Israel, eles torturavam, porque eles não impediam de Israel semear, eles não impediam de Israel plantar, eles deixavam que Israel investisse todo o seu recurso na esperança de um retorno. Quando chegava o tempo da colheita, os adversários deixavam Israel plantar, deixava Israel cultivar, fingia que nada estava acontecendo. Quando chegava no tempo da colheita, depois de uma longa espera, depois de muita paciência, depois de muita perseverança e insistência, chegava o tempo da colheita, porque com Deus tudo tem o seu tempo certo para acontecer.
o que acontecia? Aí o adversário desentocava do esconderijo e destruía toda a lavoura de Israel, de forma que tudo que foi investido era perdido e destruído. Todo investimento ia por água abaixo e não sobrava nada para repor daquilo que foi investido. E a palavra de Deus diz que durante 7 anos foi essa brincadeira. Israel ia lá, tentava de novo, nada acontecia, continuava plantando, continuava cultivando. Quando chegava na hora da colheita, lá vinham os midianitas como nuvem de gafanhoto. E sabe o que eu acho interessante? Que a palavra de Deus não diz que eles roubavam, que eles se alimentavam, que eles levavam, aleluia, para garantir a subsistência. Não, a palavra de Deus diz que eles vinham e destruíam tudo, não sobrava nada, porque a intenção deles era só uma, era destruir. E destruindo a lavoura, destruindo a colheita, destruía a esperança do povo, destruía a paciência do povo, destruía a perseverança do povo, e com isso minava a expectativa de um futuro melhor. Porque a única coisa que o diabo tem a oferecer é desgraça, é tragédia, é desespero. Deus permitiu o diabo, na figura dos midianitas, oprimir Israel durante 7 anos, para Israel entender que quando está longe de Deus, a única coisa que eles vão conseguir é frustração. É você investir no negócio e achar que vai dar certo. Depois de muito trabalho, dedicação, seriedade, comprometimento, paciência e perseverança, quando pensa que vai colher, quando pensa que vai dar certo o negócio dá errado e volta-se de novo a estaca zero. Lembra do povo que foi liberto por Deus através do decreto de Ciro? Cerca de 50.000 pessoas que voltaram na primeira deportação, na primeira saída, aleluia, de Israel, de Judá, lá da Babilônia para Jerusalém, para começar a edificar o templo, que no capítulo de número 4, aleluia, ao começar a edificar, lançar os fundamentos, edificar o altar, festejar as festas memoriais e começar a trabalhar naquele templo, a palavra de Deus diz que os adversários se levantam, começam a escrever acusação infundada contra os judeus e até conseguem por aproximadamente uma década, aleluia, paralisar as obras. E a palavra do Senhor diz que quando as obras param, você pensa que eles vão orar, vocês pensam que eles vão buscar, vocês pensam que eles vão tentar alguma coisa que venha reverter a situação? Não, a palavra de Deus diz que cada um vai cuidar da sua vida. Cada um vai cuidar da sua vida. Aí sabe o que acontece? A Geo explica. Eles estão reclamando porque eles estão semeando muito e está colhendo pouco. Está se vestindo, mas não está aquecendo. Está bebendo água, mas não está saciando a sede. E todo salário que recebe, ele recebe hoje, amanhã já não tem um centavo. É depositado no saquetel furado. Quando pensa que vai sobrar um trocado, o gás acaba. Quando pensa que vai sobrar um trocado, aparece uma dívida do nada. Quando pensa que vai sobrar um trocado, aí queima uma lâmpada. Quando pensa que vai sobrar um trocado, aí dá defeito em um eletrodoméstico. Quando pensa que vai sobrar um trocado,
Aí vai o veículo, dá problema, tem que mandar fazer manutenção. E só dá problema aonde não tem jeito, tem que gastar. Sabe o que é isso? É o povo que está distanciado do propósito para o qual foi levantado. Quando você se desvia da vontade de Deus, as coisas começam a desandar. Porque não foi para isso que Deus te chamou. Para você cuidar da sua vida, para você cuidar dos seus interesses, para você ficar no seu canto, para você fazer o que você acha melhor. Deus nos chamou para a peleja, para a guerra, para confrontar aquele que quer dominar aquilo que pertence a Deus. Rablastúbia de calabaxê de cai. Aí depois reclama que trabalha. E quando chega o dia de receber, não sobra um centavo nem para tomar um açaí. Irmão, sabe o que é isso? Não está na vigilância. Não está na vigilância. Assim estava na vida do povo. Trabalhava feito um burro de carga. Quando chegava no tempo de receber, lá veio o midianita e acaba com tudo. Não sobra um pedaço da colheita para pelo menos ele esconder. Aí você percebe por que Gideão estava na situação lá no capítulo 6, um pouco mais à frente. Que a situação estava tão agravante que ele teve que malhar o trigo no lagar, escondido, de espaço aberto, porque o trigo ele era trilhado em espaço aberto, para o vento que sopra levar a palha e ficar só os grãos, para ele poder dos grãos produzir pão, produzir alimento para o seu desenvolvimento, para a sua subsistência, para garantir o pão de cada dia. Ele teve que fazer isso em um espaço fechado, um espaço, aleluia, restrito. Um espaço que ele sabia que o diabo não ia achar, um espaço que ele sabia que os inimigos não conseguiriam rastrear. E sabe o que é interessante? É que Gideão, mesmo diante de toda aquela situação, ele não desiste de se arriscar por aquilo que ele entende ser o certo. Tem gente que não pode o vento soprar contrário e já quer se desviar da verdade. Gideão não. O negócio não está fácil, o negócio não está bom, o vento está contrário, o céu está fechado, está de bronze, o negócio está estreito, mas eu vou continuar lutando pelo que é certo. Não vou deixar a minha família morrer de fome, porque este povo está desviado. Eu vou me arriscar, eu vou malhar trigo no lagar. Vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso, vai ser mais pesado, a pressão vai ser maior, mas pelo menos eu vou ter a garantia que eu não vou morrer de fome. Deus ele não conta com frouxo, que só está com Deus quando o céu está aberto. Ele conta com corajoso, que mesmo com o céu fechado, mesmo não podendo trilhar o trigo em espaço aberto, ele pega o trigo do lugar conveniente e leva o trigo para um lugar difícil, para um lugar que não é, aleluia, apropriado, mas que mesmo assim ele sabe que vai garantir aquilo que vai, aleluia, conceder a subsistência da sua família. Deus ele conta com gente que se arrisca. Se você não se arriscar, se você só quiser fazer as coisas quando o vento estiver soprando favorável, você nunca vai conseguir fazer o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque o vento sempre venta contrário. O Eclesiastes diz: quando formos semear,
dependemos do vento, nunca semearemos. Sabe por quê? Porque o vento é sempre contrário. Nunca vai aparecer alguém para dizer: olha, isso daí vai dar certo. Olha, inverte neste negócio porque você está fazendo um bom negócio. Não. Sempre vai aparecer alguém para dizer: rapaz, deixa isso. A vida é essa mesmo. O país está todo em crise. A crise não é só nacional, a crise é mundial. Para com isso, te conforma com a situação. Come só o que dá mesmo. Não, irmão. Deus, ele nos ensina que nós devemos, aleluia, não devemos nos conformar com a situação, porque só come do melhor da terra aquele que toma posição na presença de Deus. Quando Gideão é escolhido, a palavra de Deus diz que ele passa por um teste, destrói o altar de Baal de dentro de casa, que nem dele era do seu pai, e corta o bosque ao pé dele, e usa como lenha para acender o altar que ele levantara em lugar do altar de Baal, para ser oferecido o boi que Deus havia escolhido, o bezerro que Deus havia escolhido de 2 anos, para ser oferecido. Ele é procurado pelos aldeões, porque descobriram que haviam destruído o altar de Baal e levantado um outro altar que não dignificava aquela divindade daquela região. E a Escritura diz que ao tentar matar Gideão, o pai de Gideão entra na frente e diz: vocês vão contender por Baal? Se Baal é Deus, que ele contenda pelo seu altar. Daí começaram a chamar Gideão de Jerubbaal, que significa Baal que contenda com ele. Aquele que tem contenda com Baal. E a Escritura diz, depois de várias provas, Gideão se convence que o negócio, que Deus estava no negócio, e vai e reúne o povo, e eles se preparam para a batalha. Os midianitas já estavam no vale, só aguardando o tempo certo do ataque. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Gideão acha que já está pronto com o exército, depois de tudo que ele passou, depois de toda a peleja, de toda a perseverança, de toda a luta, achando que já estava na marca, que já estava no nível, que já estava no jeito que Deus queria, a palavra do Senhor diz que Deus fala com Gideão e diz: Gideão, o povo que está contigo está em excesso. É muito o povo que está contigo. Dá uma ordem aí ao povo e fala a eles dizendo: aqui é a primeira lição que eu tiro desses valentes, porque o texto que nós lemos indica que só 300 foram selecionados, e esses 300 eles não foram escolhidos porque eles eram mais bonitos do que os 31.700. Não é isso? Não eram 32 mil? Eles não se vestiam melhor do que os outros 31.700 que foram desqualificados. A palavra de Deus diz que eles tinham qualificação para assumir o posto. E qual era a primeira qualificação que levou os 300 a serem selecionados e escolhidos para a batalha? Aqui vai a primeira qualificação. Deus fala para Gideão dizendo: manda que os covardes e os medrosos voltem para sua casa. Quando Gideão dá essa ordem, a palavra de Deus diz que 22 mil soldados voltam para casa. Covardes e medrosos. Os 300 foram escolhidos primeiro porque eles eram corajosos. E o que significa ser corajoso?
Ser corajoso é encarar o desafio, mesmo sabendo que é perigoso, que é arriscado, mas ele tem uma garantia, que quem está com ele é maior do que aquele contra quem ele está lutando. Ser corajoso não é ser alguém que não sente medo, mas é alguém que mesmo com medo, ele decide encarar o desafio com a garantia de que aquele que ordenou, aquele que deu a ordem, é mais poderoso do que aqueles contra quem ele está lutando. Sabe quem faz história? É aquele que, mesmo sendo desaprovado, arrisca e tenta, porque sabe que se não tentar, ele não vai saber se vai dar certo. É esse o problema do covarde. O covarde, ele nunca tenta, porque ele acha que vai dar errado, e com isso não consegue deixar a sua marca na história. Deus, ele não conta com covarde, porque sabe qual é o perigo do covarde? O covarde, além de achar que não vai dar certo, ele procura convencer outros que não vai dar certo. Ele tenta abrir os olhos dos outros, entre aspas, querendo convencer que não vai dar certo. Rapaz, esse negócio aí é muito. Você está entrando numa briga de cachorro grande. Esse negócio está acima das tuas condições. É igual Saul. Quando Davi, ele se posiciona ao ouvir a afronta que há 40 dias estava sobre Israel, daquele incircunciso que não temia a Deus, ele toma uma posição e vai lá na tenda de Saul. Levam ele lá, porque Saul estava procurando alguém para lutar. O garoto estava querendo, então vamos tentar. Não custa nada, o máximo que pode acontecer é ele morrer, acabou. E quando ele chega lá com Saul, o que é que ele fala? Não se turbe o coração do povo, porque o teu servo vai lutar. Quando Saul olha para aquele garoto, qual foi a declaração de Saul para Davi? Tu não poderás lutar. Por quê? Porque tu és moço, tu ainda és uma criança, tu não tem aparência de guerreiro, tu não tem aparência de quem empunha uma espada, como se para vencer uma guerra se dependesse de espada. Tu não tens aparência de que quem usa estratégia. Tu não tens aparência de quem suporta a carga de uma armadura. Tem guerra que você não precisa de armadura, porque tem guerra que basta ter sabedoria, porque nem sempre a força é a garantia de vitória. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Saul começa a desaprovar a atitude de Davi, tentando, creio eu, salvar a vida de Davi. Tem gente que chega muitas das vezes, quando queremos empreender algo que vai causar um impacto, e aquele que não tem coragem de fazer, sempre chega: rapaz, esse negócio não sei se vai dar certo, olha lá que você vai fazer, olha lá que você vai fazer. É sempre assim. E o que é que Davi responde? Ele fala: tu és moço. Ele é guerreiro desde a infância. O homem sabe. O homem tem experiência. Davi responde: eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai, quando saía um urso e um leão e tomavam uma das ovelhas do rebanho, e eu saía atrás
e eu arrancava a ovelha da boca do urso e do leão. E quando eles se voltavam e se levantavam contra mim, eu os apanhava pela barba e os matava com as minhas próprias mãos. Assim como eu fiz com o urso e com o leão, assim eu vou fazer com esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo. Você tem que ter uma garantia. Quem é corajoso, ele não teme as experiências pelas quais Deus proporciona, porque é nessa experiência que Deus vai te dar segurança para as outras batalhas maiores que você vai enfrentar na tua vida. Porque para você crescer, a batalha também vai ter que aumentar. Ninguém cresce com exercícios na mesma proporção. Para você crescer, o exercício vai ter que aumentar. Por isso que eu entendo que as experiências de Deus nada mais são do que um exercício para você desenvolver a tua capacidade de lutar. Crente que não tem experiência com Deus, o que é que acontece? Se torna alguém que não tem prática, experiência, segurança, estabilidade. Tudo para ele vai dar errado. Tudo para ele é difícil. Ele não chega nem a tentar, é o covarde. E Deus não conta com o covarde, porque o covarde nem começa, por medo de dar errado. Eu quero te dizer nessa noite que ser corajoso não significa que o que você vai fazer vai dar certo. Muitas das vezes pode dar errado, mas pelo menos você tentou. Lembra de Pedro, vento soprando, mar agitado, o povo desesperado e Jesus lá em cima do mar. Todo mundo gritando, pensando que era fantasma. Jesus, sou eu, não tem mais. E quem é que toma a palavra no meio da tempestade? Pedro. Senhor, se és tu mesmo, esse aí é o corajoso. Covarde, você não vê nenhum covarde abrindo diálogo com Jesus. Está todo mundo tão desesperado que não estão nem prestando atenção na situação. Estão com medo de perder a vida. E quando o povo está com medo de perder a vida, Pedro estava encontrando uma oportunidade de ter uma nova experiência com Deus. Enquanto você está com medo de dar errado, aquele que é covarde, ele vê nesta situação delicada uma oportunidade de ter uma nova e poderosa experiência com Deus. Por isso que aqueles homens foram escolhidos, porque eles não temiam ter experiência nova. Eles queriam representar o povo que lhe era protegido, que estava sob a sua responsabilidade. E Pedro fala: se és tu mesmo, Senhor, manda. Porque Pedro não era bobo, que sabia que se Jesus não mandasse o negócio não acontecia. Manda que eu vá até aí contigo. Aí Jesus deu a ordem: pode vir. E a escritura diz que o barco balançando, água agitada, vento soprando, lá vai Pedro, coloca o primeiro pé, não afunda. Coloca o segundo, não afunda. E lá vai Pedro. Mas qual era o segredo de Pedro? Qual era o segredo da coragem de Pedro? Era o foco naquele que garante a estabilidade. Enquanto você ficar olhando para a gente derrotada, a tua esperança vai ser só uma: não vai dar certo. Mas quando você parar de focar em gente derrotada e prestar atenção em gente que mesmo diante de tanta dificuldade luta e consegue chegar, aí você tem ânimo para se levantar e dizer: se Deus deu vitória para ele, Deus vai dar vitória para mim. Ele é só corajoso. Ele foca na pessoa certa. E ele vai. Quando ele chega na metade do caminho,
entre Cristo e o barco, a Escritura diz que Pedro sente. É por isso que sensação é perigosa. Eu estou sentindo. Cuidado que sentimento é muito abstrato, ele não é concreto. A razão é concreta. Entenda o que está acontecendo. Não fica nesse negócio, eu estou sentindo que não vai dar certo. Tem coisa que de fato Deus revela. Mas é muito perigoso, irmão. Porque nem tudo que a gente sente, muitas das vezes, é a realidade. Tem coisa que a gente sente porque a gente está com medo. Aí o medo, muitas das vezes, compromete a nossa capacidade de julgamento e compromete também a nossa segurança. Quando ele sente o vento soprar e as águas agitadas, ele tira o foco de Jesus e começa a focar o quê? A instabilidade. Peraí, ele caiu na real. Eu estou andando sobre a água, o vento está soprando, a água está agitada. Aí o que acontece com Pedro? Automaticamente começa o quê? A afundar. Aí quando ele afunda, aleluia, com a água já no pescoço, quase para submergir, ele grita: Senhor, me socorre. É interessante, irmão, que Pedro era perito no mar e sabia nadar. Mas o desespero foi tão grande que até esqueceu que ele sabia nadar. Era pescador profissional, irmão. Não é o que acontece? Às vezes o desespero é tão grande que a gente fica, meu Deus do céu, esquece até que nós temos intimidade com Deus. Aí começa a sair atrás de um, sair atrás de outro. E quanto mais a gente procura, mais a gente se afunda. Mas Pedro, ele grita: socorro, Senhor, estou afundando. Jesus vai até ele no meio da tempestade. A tempestade não para não, Jesus vai durante a tempestade. Chega até Pedro, a água agitada, o vento soprando. Segura Pedro pela mão, olha no olho de Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia. Por que duvidaste? Quem é covarde duvida. Quem é corajoso tem certeza. Jesus vai lá, levanta Pedro e ambos voltam para o barco caminhando sobre as águas. É interessante que Jesus não pega Pedro no colinho não, irmão. Jesus não dá esse mole para Pedro não. Jesus faz Pedro voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio, por cima das águas. E vão e entram no barco. Quando entra no barco, a tempestade para, o vento para de soprar e a água para de se agitar e eles conseguem chegar onde tem que chegar. Aí eu aprendo com essa lição, que quem não tenta, não consegue. Se aqueles 300 ficassem, meu Deus, olha só quanta gente está voltando. Se esse povo todo que tinha cara de que estava preparado está voltando, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou com eles. Covarde, ele tende a focar a maioria. O corajoso, independente da quantidade, ele sabe quem ele é. Pode ter 10. Se 9 não quiserem, e eu tenho certeza de quem está no controle e do que ele me mandou fazer, pode ir embora que eu fico só. Mas eu vou permanecer no centro da vontade de Deus. Esse é o corajoso. Porque a maioria vira as costas e vai embora. A maioria só gosta de ver lugar cheio. Mas o corajoso, ele para para cavar poço até a hora de sair a água para ele poder beber e dar de beber para os outros. Coragem. Coragem. Covardes e medrosos perdem batalha. Porque eles minam a fé e a coragem dos outros. Eles não se contentam em serem derrotados, eles querem que outros também sejam.
E qual é a outra lição que eu tiro? Foram 22 mil embora. Só ficaram 10 mil. E agora? Deus fala com Gideão: ainda tem muita gente contigo para entregar os midianitas na tua mão, porque senão eles vão achar que foram eles que venceram pelo seu braço. Manda esse povo descer as águas, e há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo vai. Mas aquele de que eu disser, este não irá contigo, este não vai. E a palavra de Deus diz que Deus dá uma estratégia para Gideão. Observa aí: aquele que for beber água, como o cão, separa a parte. Mas aquele que dobrar o joelho e beber água, aleluia, com o joelho dobrado, esse manda voltar. Sabe qual foi o outro segredo da qualificação dos guerreiros de Gideão, dos valentes de Gideão? Além da coragem e da fé, eles tinham percepção. Eles tinham atenção. Eles não eram distraídos. A pior coisa é um crente distraído. Tudo que Deus manda, quando Ele vai fazer, aparece sempre alguma coisa paralela para tirar a atenção dele e ocupar, tomar o tempo que era para ele estar investindo naquilo que traria bênção, que traria desenvolvimento, que traria crescimento. Aí ele começa a perder tempo com atividades paralelas. É a distração. Paulo diz a Timóteo: o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida eterna. Paulo falou: Timóteo, sai desse negócio de academia, porque isso daí só vai fortalecer o teu corpo, mas o teu espírito não vai ganhar nada com isso. Exercita-te em piedade, vai orar, vai consagrar a tua vida, porque Deus vai te usar de uma forma sobrenatural, e quando chegar a tua hora, a tua coroa está garantida na presença de Deus. Paulo não está falando que é proibido fazer exercício físico. Paulo está falando daquele povo que larga as coisas de Deus para exercitar a carne, para querer ficar fit, só para chamar atenção e aparecer, só para ostentar. Que o que tem de profeta fit por aí, todo colado, todo apertado, achando que isso aí é sinônimo de prosperidade e de bênção e de unção de Deus, não está no gibi, irmão. Aí muitas das vezes vem um que não é tão fit. Quando abre a boca, o céu desce e as coisas de Deus acontecem. O crente é transformado, o crente é edificado, é fortalecido, é aperfeiçoado na presença de Deus. Você vê que na igreja desses profetas o povo não muda. O povo está ali ouvindo a palavra, mas quando chega no desafio, chega na batalha, chega no campo, aleluia, ele não tem estabilidade, ele não tem raiz, ele não tem certeza de vitória, ele não tem fé para vencer o adversário. Ele fica correndo atrás de profeta, correndo atrás de um, correndo atrás de outro, e sobe monte, desce vale, e fica perdido, desorientado. Sabe por quê? Porque não tem concentração. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a... Tem que saber para onde você está olhando, irmão. Porque se você olhar para monte tem limite, mas quem criou o monte não tem. O problema do povo hoje é distração, irmão. É muita distração. Atividades paralelas têm tomado lugar na vida
cristã de muita gente. E tem feito com que muitos se tornem neutros espirituais. Nem confronta, mas também não aceita. Fica no meio do muro. Foge de debate. Foge de confronto. Não quer envolvimento. É o distraído. Porque ele tem outros interesses. A Escritura diz que quando os soldados descem as águas, 300 deles se abaixam, olha a postura, e vão, bebendo, mas observando. Não estavam na guerra, mas já estavam preparados como se estivessem. Porque quem é perceptivo, ele se previne. Ah, não, vou me preparar só quando eu estiver lá. Aí quando chega lá, ele não consegue usar nem metade do potencial que poderia usar se tivesse preparado com antecedência. Esse é o crente distraído. É aquele crente que diz: Deus vai me revelar na hora a palavra. Aí chega na hora, fica todo embaraçado, não sabe nem por onde começar e tampouco por onde terminar. Você tem que ler, tem que estudar, tem que meditar, tem que ter uma vida de oração, uma vida piedosa, dinâmica. Tem que falar com Deus. Se você não fala com Deus, Deus não revela. Tem que ter atenção, tem que ser focado, tem que ter percepção, tem que perceber as coisas. Não tem que dar uma de distraído, irmão. Porque crente distraído acaba ficando para trás. Ele é sempre o último a saber das coisas. O crente que tem visão, ele pega no ar. Crente que é atento, quando ele vai fazer alguma coisa, ele firma o quê? Base. Porque ele não sabe a hora e nem o lugar em que o adversário vai armar a emboscada. Então, se ele fizer alguma coisa, ele já tem que estar aqui na posição. Qualquer coisa, mão aqui já preparada, qualquer coisa, já puxa a espada e já sai degolando. Já sai cortando, já sai rompendo. Agora o crente distraído, acho que nem espada leva, até esquece em casa. Não tem crente que vai para a igreja, nem espada leva, mas o celular está lá do lado com as notificações do Facebook e do WhatsApp chegando, né? Esse é o crente distraído. O meu pode vibrar aqui quando for, eu só atendo depois que termina. A não ser que eu esteja numa situação como aqui agora, por exemplo, eu chamo um preletor, o preletor está demorando, eu coloco alguém para pregar aqui e vou ver se o preletor mandou uma mensagem de emergência. Aí é outra história. Mas crente que não leva a Bíblia para a igreja, que não estuda a Bíblia, não tem intimidade com a Bíblia e está todo o tempo no celular, aí é complicado, irmão. Aí o diabo te surpreende de onde você menos espera. Depois você toma e vai dizer: a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do obreiro, a culpa é sua porque é distraído. Soldado distraído perde batalha. Soldado distraído é derrotado. Lembra de Jorão? Jorão estava lá em pecado diante do Senhor. E a Escritura diz que o rei da Síria estava fazendo guerra contra Israel naqueles dias. Não era Israel que estava fazendo contra ele, era ele que estava fazendo guerra contra Israel. E quando chegava o tempo em que Jorão ia empreender uma marcha, ia sair para fazer, como é que eu posso dizer? Campanha de reconhecimento. Aí o rei da Síria lá projetava uma emboscada. Eu vou preparar uma emboscada bem aqui, porque eu sei que o rei de Israel vai passar por ali. Gente distraída sempre passa pelo mesmo lugar. Quem tem atenção, ele procura sempre mudar o curso para não ficar uma rotina. E depois quem quiser saqueá-lo, já armar emboscada para pegar ele no caminho que ele costuma passar. E armava emboscada. Mas a palavra de Deus diz o quê?
que Eliseu estava orando, e na hora da oração Deus ia lá e revelava: olha, vai lá com Jorão e manda dizer para ele não passar por tal lugar, porque tem uma emboscada preparada para ele. Eliseu ia lá, denunciava a armação do adversário. Jorão mandava espias para ver se era verdade. Quando chegava lá, estava lá a armadilha preparada. Eles desviavam o caminho e o rei da Síria ficou atribulado. Chamou todos os seus súditos e perguntou, inquiriu dele, dizendo: quem de vocês é pelo rei de Israel? Aí aparece um e diz: ninguém, ó rei. O problema é que tu planeja lá na tua recâmara, o profeta lá de Samaria denuncia e o rei muda o curso. Sabe o que é isso? É gente que está preparada, é gente que está ligada, é gente que está, aleluia, com os olhos atentos, com a percepção atenta, que está ligada com Deus. Quem está ligado com Deus, o diabo pode até armar, mas Deus vai lá e desmancha a armadilha do adversário. Aleluia. E está sempre fazendo base e sempre com a mão já a ponto de puxar a espada, irmão. Você tem que estar ligado o tempo todo, porque o diabo, ele não brinca. O diabo a todo tempo está armando contra a tua vida. E se você não ficar ligado, ele te pega. É por isso que a Escritura nos dá uma garantia, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E quem é que teme a Deus? Quem ouve a sua voz. Se Deus disse, não vai por aí, não vai, irmão, porque pode ter cilada te esperando. Se Deus falou, não toca nesse negócio, não toca, porque tem alguém que está querendo flagrar uma falha tua para poder manchar o teu nome. Se Deus falou, abandona tal amizade, é porque o que essa amizade está armando por trás é para denegrir a tua imagem. Você está pensando que é teu amigo, quando na verdade é a serpente disfarçada. O anjo do Senhor só se acampa ao redor dos que ouvem a voz de Deus. Quem está atento, ouve a voz de Deus. Agora tem crente que quer bater boca com Deus, que quer medir força com Deus. Não, Deus, eu vou porque eu já passei por muita coisa na minha vida, isso daí não é nada. Ah, eu já sei. E ele vai lá, quando chega lá, quebra a cara, depois vem chorando. Poxa, Deus me avisou. Avisou e você não deu ouvido. Então a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Seja mais atento ao que Deus fala, ao que Deus revela, aos sinais que Deus te dá. Porque junto com a atenção vem o livramento. Amém, amados? Quer vencer a guerra? Esteja atento. Posição de guerreiro. Não relaxa, porque se você relaxar, o diabo te pega. E assim o exército de Gideão se levantou e foi para a batalha. Apenas 300 homens, mas esses 300 eles eram corajosos e eles eram atentos. Não era gente de brincadeira, era gente que levava Deus a sério. Amém, amados? Então vamos nos colocar de pé nessa noite. As qualificações que garantiram a eleição dos 300. Coragem, e atenção. Se você tiver coragem e atenção, e principalmente temor, porque tinha que obedecer ao que o comandante falava, porque a estratégia que Deus ia dar era uma estratégia aos olhos humanos louca. Se não tivesse fé para crer e temor para obedecer, eles perderiam a batalha contra as multidões que estavam lá no vale, só aguardando a oportunidade para exterminar aqueles que pertenciam a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, conserva o temor no teu coração, conserva a coragem e conserva a atenção. Seja perspicaz.
Não despreza o conselho, mas fica atento a tudo que acontece ao teu redor. Porque assim fica mais difícil do diabo armar cilada e essa cilada funcionar contra a tua vida. Amém, amados? Vamos orar nessa noite. Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te louvo porque tu estás nos preparando para grandes batalhas. Eu tenho certeza que a razão pela qual tu tens permitido passarmos por situações delicadas, situações que nos deixam muitas das vezes a flor da pele, que tiram o nosso sono, que nos traz, ó Deus, extremas preocupações, nada mais são do que exercícios para que possamos nos desenvolver e assim sermos qualificados como componentes da tua tropa de elite. Por isso Deus nos prepara, porque eu sei que também estás nos dando visão, eu sei que tu estás aguçando a nossa percepção, para que não sejamos, Senhor, pegos desprevenidos e nem sejamos pegos distraídos, ó Deus. Por isso tu tens permitido determinadas oportunidades se fecharem na nossa vida, para podermos focar somente no que importa, somente no que é indispensável, somente naquilo que verdadeiramente vai somar para a nossa salvação. Por isso, Deus, abençoa a tua igreja, e que essa igreja esteja devidamente munida, devidamente capacitada, devidamente armada, Senhor da glória, e revertida contra as astutas ciladas do diabo, e preparada para o dia mau, para que depois de fazer tudo isso, permanecer firmes para a glória de Deus. Porque o dia mau passa, Senhor. O que não pode passar é a nossa fé. Por isso, Deus, nos ajuda e nos conceda a vitória para a glória do teu nome. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também alcança, abençoa. Senhor, exercita esse povo para que eles se desenvolvam na fé e possam ser, ó Deus, soldados valorosos, ainda que em pouco número, mas soldados preparados para todo e qualquer desafio, na certeza de que o Senhor está no controle e que a glória pertence a Deus. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Então não esqueça, não perca a coragem e nem se distraia, porque a atenção e a coragem, aliados ao temor a Deus, são, aleluia, as qualificações que nos garante, aleluia, lugar junto ao exército que Deus está preparando para fazer a diferença sobre a terra. Amém? Não esqueça, dia 16 agora estaremos lá na Praça São Salvador, no Profetiza Campos, para declarar que Campos é do Senhor Jesus. E dia 30/7 estaremos celebrando o primeiro aniversário do nosso ministério Assembleia de Deus, Aliança, Fogo e Poder. Não perca, vai ser bênção, e o Senhor com certeza fará grandes coisas neste lugar. Não esqueça também os dias de culto: terça às 19h30, culto de avivamento; quinta-feira, culto de libertação às 19h30, e no domingo às 8h30 da manhã estaremos ministrando o terceiro trimestre das lições bíblicas, cujo tema geral é os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Estaremos ministrando sobre a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. É aquele que acha que fugir da regra não tem nada a ver e que Deus aceita de qualquer maneira. Nós vamos aprender que tudo tem a sua consequência.
consequência. Amém? Às 8h30 estaremos aqui, 8h30 da manhã na Escola Bíblica Dominical. E às 19h30 no domingo, culto de adoração. Amém? Deus abençoe. E assim eu agradeço a oportunidade. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, eu te agradeço e te louvo por tudo. E que o Senhor possa gravar essas palavras a fogo no coração da tua igreja, para que o teu povo possa estar devidamente preparado para toda e qualquer cilada que o diabo possa tentar preparar, para tentar, ó Deus, de alguma forma comprometer a aliança do teu povo contigo. Ajuda os teus filhos, provê livramento e guarda a tua igreja, Senhor, como a menina do teu olho. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada. Deus abençoe, aplauda o Senhor e até quinta-feira no culto de libertação em nome de Jesus.